Olá, querido amigo, estamos aqui para mais um estudo da série Ensinos de Jesus. E eu estou muito feliz porque você está fazendo esse estudo da Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você e a sua vida. Já aprendeu bastante, não é? Hoje nós vamos ter um tema muito especial e diferente. O que Jesus ensinou acerca dos profetas. E aí você pode estar se perguntando, pastor, por que eu preciso estudar sobre os profetas? Você vai ver que isso tem uma grande função no tempo do fim. Vamos começar falando sobre essa figura, o profeta. Na Bíblia, profeta é um porta-voz de Deus. Aquela pessoa que recebeu uma mensagem de Deus. Existem dois tipos de profetas. Nós temos aqueles profetas que foram iluminados por Deus com uma visão para escrever um livro, mas todo aquele também que recebe uma mensagem para proclamar para outras pessoas é um profeta de Deus. Exemplo, eu estou aqui hoje, através desse vídeo, proclamando uma mensagem da Bíblia. Profetizar vem da palavra em grego de proclamar. Então eu estou proclamando, estou sendo um profeta de Deus para você. E você pode ser um profeta, uma profetisa de Deus para outras pessoas. É um porta-voz de Deus para trazer a mensagem de Deus para esse tempo. Mas vamos agora continuar o nosso estudo e vamos ver o que Jesus comparou aos falsos profetas. Presta atenção que eu botei aqui, ó, bem grande, falsos profetas. E se existem falsos profetas, é porque também tem os verdadeiros profetas. Você está de acordo comigo? Tem falso, então tem verdadeiro. Então veja só o que Jesus falou. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. O que Jesus falou para você? Para você se acautelar, para você cuidar. Como é que você vai saber que tem falso profeta? Você sabe que uma das artimanhas de Satanás é pegar a palavra de Deus e, através da palavra de Deus, enganar as pessoas. Então você vai ter gente que vai estar usando textos da palavra de Deus e você fala, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas essa pessoa usa parte de textos, parte de verdade, parte de mentira para enganar os escolhidos de Deus. Por isso Jesus falou, acautelai-vos. Você tem que prestar atenção. Você que é estudante da Bíblia tem que ver se tudo está de acordo com a palavra da Bíblia por completo, não só uma parte. Porque senão nós poderemos estar sendo enganados. Muito bem, Deus usou profetas para escrever a Bíblia. Nós já vimos lá no primeiro estudo que Deus usou cerca de 40 homens para que pudessem escrever a palavra de Deus como nós temos hoje. Esses profetas receberam essa inspiração de Deus. Agora tem essa pergunta, que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? Joel 2, 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Atenção, veja só. Deus deu uma profecia em Joel 2, que depois sabia que ela se repete em Atos 2, essa mesma profecia, Pedro pega e repete ela. E é uma profecia que é perto do dia do Senhor, e esse dia do Senhor agora não é o sábado, é a volta de Jesus. E Pedro diz que nos últimos dias os jovens profetizariam. Os velhos teriam sonhos e visões. Ou seja, esse dom da profecia
não estava limitado apenas nos tempos bíblicos. No tempo do fim, também as pessoas teriam visões e poderiam falar também em nome de Deus. Então, quais são as duas características do povo da igreja verdadeira? Vamos observar porque tem um contexto com a profecia. Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. Lembrando, o dragão é Satanás, o diabo. Mulher é a igreja, o povo de Deus, e foi pelejar, guerrear contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Grava essa palavra, testemunho de Jesus, que se pôs em pé sobre a areia do mar. E Apocalipse 19, 10 diz assim: prostrei-me aos pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou o seu conservo teu e dos teus irmãos que te mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, vamos tentar entender essas duas passagens do Apocalipse. Falando no tempo do fim, diz que o povo de Deus guardaria os mandamentos e teria o testemunho de Jesus. E depois diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é esse termo, espírito da profecia? É Deus guiando o seu povo sobre todas as profecias bíblicas. Jesus deixou um testemunho aqui na Bíblia, para você seguir o que os profetas ensinaram. E Deus ainda fala através de pessoas. Você está ouvindo a mensagem de Deus. É uma profecia de Deus para você nesses estudos. Então, aquele que está seguindo a Deus, ele vai seguir as profecias pregadas na Bíblia, mas também vai seguir as profecias proclamadas por servos e servas de Deus. Atenção nesse gráfico aqui, olha só. Eu quero mostrar para vocês os profetas no tempo. Olha só, Moisés, Deus falou com Moisés. Lá na época que eles foram sair do Egito, Deus chamou Jeremias, Isaías, profetas que foram conduzindo o povo num período que o povo estava rebelde longe de Deus. Daniel, o povo ficou cativo, preso como escravo, e Deus usou Daniel para falar não só do seu tempo, mas de profecias que iriam até o tempo do fim. E João, você vê João que escreveu esse livro de Apocalipse, que são profecias até a volta de Jesus. Por que que Deus coloca profetas no tempo? Para guiar o povo de Deus, para exaltar a palavra de Deus e os mandamentos de Deus e para advertir o juízo e consequências. Atenção, essas são as três coisas que você precisa entender. Profeta para guiar o povo de Deus. Muita gente sem uma pessoa que possa guiar, ela não tem segurança, ela não tem certeza se ela está na verdade ou no erro. Então Deus envia profeta para guiar, para falar assim, este aqui é o caminho, andai por ele. Mas diz assim, o profeta exalta a palavra e os mandamentos de Deus. Quantas vezes no Antigo Testamento o povo de Deus estava indo por caminhos obscuros, errados, distantes, e aí Deus chamava um profeta para que eles olhassem o mandamento e para que eles se voltassem aos mandamentos esquecidos de Deus. Jesus fez isso. Jesus também mostrou. Jesus foi mais que um profeta, ele era o próprio Deus. Os discípulos depois orientaram para a verdade. E você sabia que até hoje tem muita gente que precisa ser guiada, precisa ser relembrada da palavra de Deus, precisa entender os mandamentos de Deus. Por isso que Deus dá os profetas. E terceiro, o profeta vai advertir o juízo e as consequências. Meu querido, quero dizer uma coisa para você. Tudo nessa vida tem consequências. Se você andar com um carro acima da velocidade, lá diz 100 por hora, e você anda 180, você pode ter consequências. Se você fumar, você vai ter consequências no seu pulmão. Se você beber, você vai ter consciência sobre o seu corpo, o seu fígado e sua mente. Deus coloca consequências sobre este mundo. E os profetas vieram aqui para advertir, para mostrar que quem não viver sobre a palavra e os mandamentos de Deus vai sofrer consequências e o juízo de Deus. Porque no final de tudo, Deus precisa ser justo.
Deus precisa trazer e fazer a justiça. Homens podem falhar na justiça, mas Deus jamais falhará. Como Deus vai julgar? Através dos seus mandamentos, da sua palavra. Para isso, Deus colocou todos esses profetas, Moisés, Jeremias, Isaías, Daniel, João e outros mais. Agora presta atenção. Se Deus deu para nós profetas desde a época de Moisés, desde a época do Êxodo, de todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, você acha que Deus deixaria no tempo do fim, Deus deixaria o seu povo sem profecia? Claro que não. Deus tem profecia para todos os tempos. E isso está na Bíblia. Olha só, Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está preocupado com o tempo do fim, que você possa entender bem. Então Deus revela os seus segredos aos profetas. Agora eu quero falar do tempo do fim. Esse homem aqui, ó, Guilherme Miller, creio que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar. Guilherme Miller fez um estudo de Daniel 8,14. E Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando o Guilherme Miller fez esse estudo, ele acreditava que esse santuário purificado, ele entendia que era a volta de Jesus. E na Bíblia ele estudou que existe um princípio profético, que para cada dia é um ano. Então ele viu 2.300 tardes e manhãs, ele pensou, são 2.300 dias, como na profecia, cada dia é um ano, ele falou, é uma profecia de 2.300 anos. Se eu descobrir essa profecia, eu vou conseguir entender exatamente quando Jesus vai voltar. Olha o pensamento desse homem que viveu lá nos anos 1830, e aí ele começa a fazer uma pregação para diversas pessoas falando dessa profecia. Como é que ele fez esse cálculo? Olha só aqui na tela, vários números, e agora preciso da sua matemática. Ele pegou 2.300 anos e ele diminuiu 457. Por que ele diminuiu 457? Porque lá em Daniel 9 diz que essa profecia começaria a valer a partir da reconstrução de Jerusalém, que tinha sido destruída. E teve um rei chamado Artaxerxes II, que no ano 457 ele decretou a reconstrução de Jerusalém. Então, ele pensou o seguinte: 2.300 menos 457 anos, porque esse 457 foi antes de Cristo, ele chega a 1843 depois de Cristo. Só que 1843, nós temos que entender o seguinte, nós não temos ano zero no nosso calendário. Ele vem do ano -1 para o ano 1. Então ele falou, eu tenho que aumentar um ano nessa contagem. E ele pensou, Jesus vai voltar no ano de 1844. Ele mostrava essa profecia de Daniel, pregava, fez cartazes para a sua época e muitas pessoas começaram a pregar. Chegaram a colocar uma data para a volta de Jesus, porque eles falaram assim, o santuário é purificado sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E ele, quando trouxe para o nosso calendário, representava o dia 22 de outubro de 1844. Então Guilherme Miller, fazendo esse estudo da profecia, começou a pregar e acreditar que Jesus voltava em 22 de outubro de 1844. Essa mensagem estava esquecida. Você sabia que durante toda a Idade Média as pessoas não falavam sobre a volta de Jesus? E quando ele começou a mostrar os sinais de Mateus 24 e outros textos da Bíblia e de Apocalipse, as pessoas fielmente acreditaram que Jesus iria voltar. Cerca de 1 milhão de pessoas aguardavam a volta de Jesus nesse dia. As pessoas venderam seus bens, os seus móveis, imóveis, suas terras, e eles ficaram esperando Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. No entanto, Jesus não voltou. Jesus mesmo falou que nós não devemos marcar datas para a volta dele.
Ele diz: o dia e a hora ninguém sabe. Vou dizer uma coisa para vocês. Aquelas pessoas estavam fazendo um reavivamento espiritual, falando de algo sério, a volta de Jesus. Um tema que não era pregado, que as pessoas não estavam se preparando. Mas eles erraram em marcar a data. Quando Jesus não voltou, houve um grande desapontamento. E eles sofreram. Imagine você vender todas as suas coisas, seus carros, os seus imóveis, terras, e no final dar aos pobres o dinheiro e no final Jesus não voltar. E agora eles estavam pobres, estavam desamparados e principalmente emocionalmente e espiritualmente abalados. Nesse contexto, Deus tinha que trazer alguém para que pudesse trazer uma orientação para todas essas pessoas, para esse movimento mundial que ficou conhecido como movimento millerita. E aí Deus chama uma moça que na época tinha apenas 16 para 17 anos. O nome dela, Ellen White. Muito provavelmente você já ouviu falar dela. Quem Ellen White? Ela se denominou uma mensageira de Deus. Deus deu visões para ela e explicou que, na verdade, nessa data, era realmente um momento especial no santuário celestial e que a mensagem do advento tinha que ser pregada, que realmente Jesus vai voltar. Ela teve uma visão de um caminho estreito, onde as pessoas estavam indo para o céu e que nós não deveríamos parar de pregar essa mensagem. Quando você ouve a palavra adventista, é justamente advento, volta de Jesus. Por isso que somos adventistas, porque nós cremos na volta de Jesus. Então ela começou a escrever para aquele pequeno rebanho de pessoas, aquele pequeno povo, e começou a trazer orientações de Deus para que o povo continuasse firme na palavra de Deus. Ellen White, mensageira de Deus para guiar um povo que estava perdido com o não cumprimento daquela profecia. Você entendeu? Lembra que Amós diz que Deus não vai deixar o seu povo sem a profecia, sem o profeta para guiar o seu povo na verdade. E agora nós precisamos saber uma coisa. Como é que eu vou saber se ela é uma profeta verdadeira ou não? Uma profetisa? Porque lembra que Jesus falou: acautelai-vos com os falsos profetas. Então pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Pastor, quando é que eu vou saber que é verdadeiro e quando que eu vou saber que é falso? Vamos fazer aqui alguns testes de um profeta de acordo com os ensinos da Bíblia. Isaías 8:20 diz assim: tudo que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. A lei e o testemunho, diz Isaías 8:20. Ou seja, se um profeta está contradizendo a Bíblia, eu já vou dizer para você, é um falso profeta. O profeta tem que falar de acordo com a Bíblia. Você sabia, Ellen White nunca contradisse a Bíblia. Pelo contrário, ela diz a Bíblia, somente a Bíblia. Que nós precisamos estudar a Bíblia, que nós precisamos aprender dos ensinos de Jesus, dos profetas. Então, esse é um teste importante que precisamos saber do profeta. Vamos a um próximo. Olha só, Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras, que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. Todas as suas publicações estão em harmonia com as escrituras sagradas. Não sei se você sabia, mas ela é a pessoa que mais escreveu a punho. Hoje, mesmo com as pessoas com computador, com inteligência artificial, só teve uma pessoa que escreveu a mais que ela em quantidade. Mas ela, a punho, foi a que mais escreveu. 25 milhões de palavras e tudo em harmonia com as escrituras sagradas. Vamos ao próximo teste do profeta. Mateus 7:20 diz assim: pelos seus frutos o conhecereis. Tem gente que diz que é um profeta de Deus, mas aí você vê a pessoa se coloca com coisas erradas, tipo bebida, a pessoa tem uma vida imoral, a pessoa teve envolvida com escândalos, com roubo, e aí a pessoa se proclama profeta, mas a vida dela não condiz. Pelos seus frutos o conhecereis. Quando olhamos a vida de Ellen White, ela trabalhou por 70 anos sob a observação de muitos incrédulos, cheios de suspeita e abertamente hostis, mas a sua vida sempre esteve acima de qualquer suspeita. Imagine, né? Uma pessoa que
recebia essas mensagens, colocava, e muita gente incrédula, muita gente próxima, mesmo os mais incrédulos, falava assim, nessa mulher nós estamos conseguindo ver uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que segue a Deus, ela está, a vida dela em harmonia com as escrituras sagradas. Próximo teste do profeta. Quando se cumpre a palavra desse profeta, Jeremias 28:9. Porque o profeta vai não só proclamar a Deus, mas ele vai antever alguns problemas. E nós temos que saber se essa profecia se cumpre. Olha só, Ellen White, em 1868, advertiu certas pessoas muito obesas de serem suscetíveis aos ataques de doenças agudas e morte súbita. Pode parecer simples isso hoje, mas naquela época, obesidade era sinônimo de saúde. Eu me lembro a minha avó que me olhava, você está muito magrinho, tem que comer mais. E a obesidade era sinônimo de saúde. E ela já advertia que não, que a obesidade era um problema crônico, que trazia problemas para o coração, circulação. Só em 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Em 1872, ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha, hoje chamado de Cooper. Descoberta essa que foi feita pela ciência somente em 1960. Existe um livro que ela escreveu chamado Ciência do Bom Viver, que traz recomendações na área de saúde. E essas recomendações estão sendo aprovadas e reconhecidas pela medicina moderna somente agora. Mas coisas que Deus já tinha orientado o seu povo, o que comer, qual o estilo de vida, repouso, alimentação, tudo aquilo que já falamos aqui num outro estudo, ela já tinha detalhado para fortalecer o estilo de vida de um crente para o tempo do fim. Mais um teste de um profeta, guia divino em tempos de crise. E Ellen White foi essa pessoa nos momentos mais decisivos de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que deveriam tomar. Nos seus incessantes anos de labores, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua obra. Não sei se você conhece muito da história da Igreja Adventista, mas a Igreja Adventista, ela começou de um começo muito humilde. Na verdade, nem queria ser igreja. E através dos escritos de Ellen White, pôde orientar como essa igreja deveria pregar o evangelho. É por isso que você vê hoje a Igreja Adventista com escolas adventistas, com hospitais adventistas, com publicações adventistas. Todas essas mensagens bíblicas foram inspiradas e escritas através de Ellen White para dizer como deveria conduzir a obra. É por isso que nós estamos com uma forte mensagem sendo pregado a todo mundo. Você já deve ter visto essa expressão, que a Igreja Adventista é uma seita. Já ouviu? Se você está aí na sua casa com alguém, levanta a mão se você já ouviu aí, olha, Igreja Adventista é uma seita. E basicamente, eles falam que é uma seita por causa disso aqui, ó. Porque eles falam assim, os adventistas têm uma deusa, e o nome dela é Ellen White. E Ellen White está acima da Bíblia, está acima de Deus, e esse é o Deus deles, chamado Ellen White. Hoje eu preciso clarificar esse assunto para você. Quero deixar bem claro esses 3 pontos. Nós, adventistas, cremos na salvação somente em Jesus. Atenção, nós cremos na salvação somente em Jesus. Nós não precisamos de nenhum profeta. Nós não precisamos de nenhuma pessoa. Nossa salvação é somente em Jesus. Segundo ponto, Bíblia, somente Bíblia, e não precisamos de Ellen White para a salvação. Vocês já viram que nesses estudos eu não usei Ellen White, não usei textos dela, somente a Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia é suficiente. Pastor, mas não, então se eu não tiver Ellen White, eu vou para o céu? É claro, porque quem traz essa salvação é Jesus e a Bíblia. Nós não precisamos de Ellen White e nem de escritos dela acima da Bíblia. E terceiro, cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados para ajudar o povo de Deus no tempo do fim. Esses escritos, queridos, quando vocês leem, são escritos para orientar.
trazer orientação da sua casa, do lar, dos relacionamentos modernos, marido, mulher, como educar filhos, saúde, tantos temas que atingem a nossa mente, parte emocional, Deus guiando para este mundo moderno. Mas nós não precisamos desses escritos para a nossa salvação, somente Jesus e a Bíblia. Mas quando nós lemos, nós ficamos mais perto da Bíblia e de Jesus. Ellen White não se considerava uma profeta, mas ela falava assim: eu sou uma mensageira do Senhor. Ela disse que ela era uma luz menor e que a Bíblia era a luz maior. E ela exaltou Jesus em seus escritos, o relacionamento e a vida completa somente com Ele. Em outras palavras, quando você lê os livros dela, e aqui eu tenho alguns livros, por exemplo, Mensagem aos Jovens, é um livro de orientação aos nossos jovens, como eles devem viver, o que eles devem fazer, educação, qual que é o tipo da educação que nós temos para os dias de hoje, serviço cristão, como é que nós podemos servir a este mundo, as pessoas, testemunhar, Caminho a Cristo, e eu gosto demais desse livro, porque nos ensina, nos ajuda como orar, como viver com Deus, como temos um relacionamento e o grande conflito. Esse livro mostra todo o conflito espiritual desde o céu até a volta de Jesus. Uma vez eu conheci uma pessoa que falou assim: pastor, eu não acredito em Ellen White e ela é uma falsa profeta, e começou a falar um monte de coisas contra ela, e eu fiz uma pergunta: quantos livros você leu dela? A pessoa parou, respirou e disse: nenhum. Eu falei: leia um livro apenas. Eu dei um livro para essa pessoa, chamado Caminho a Cristo. Quando terminou de ler, ele falou: pastor, você tem um outro livro? Eu dei um outro chamado Ciência do Bom Viver, que fala sobre estilo de vida. A pessoa leu, quando terminou, fala: tem um outro. Passei o livro Grande Conflito, que fala dessa guerra cósmica espiritual desde o céu até o final do tempo. E quando terminou de ler o terceiro livro, essa pessoa falou assim: pastor, realmente uma pessoa sem estudo, porque Ellen White não teve estudo, estudou só até o terceiro ano primário. Ela levou uma pedrada na escola, não pôde continuar os estudos. Uma pessoa humilde, do interior, sem estudos, escrever tudo o que foi escrito, esses escritos foram inspirados por Deus. Eu quero te fazer um desafio. Leia qualquer livro, um livro só pequeno. Comece com o Caminho a Cristo e você vai descobrir grandes bênçãos, uma luz menor que vai te guiar a Bíblia ao relacionamento com Jesus. Essa revista aqui mostrou Ellen White como a figura entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. É uma listagem do trabalho da Smithsonian Magazine, uma publicação que pertence ao Smithsonian Institute, uma instituição criada em 1846 que reúne um grupo de museus e centros de pesquisa administrados pelo governo dos Estados Unidos. Ou seja, entre as 100 principais personalidades dos Estados Unidos, ela foi nomeada um deles. Como é que uma pessoa tão simples, humilde, pobre, sem nenhuma influência de hoje, como temos rede social, conseguiu esse reconhecimento? Porque quando você lê os livros, os escritos, você vê que tem algo especial. Quero terminar com esse texto que diz assim, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Meu querido, Jesus colocou a profecia na Bíblia. Ele chama você para estudar a palavra de Deus. Ele chama você para ver o testemunho de Jesus. Deus tem o profeta e a sua palavra com um único objetivo: trazer as informações suficientes para que você seja salvo. Ter as informações suficientes para que você possa viver o plano de Deus aqui na terra. Deus tem uma mensagem, Deus tem uma vontade para a sua vida. E Deus quer que você viva nos seus caminhos. Por isso, crede nos seus profetas. Você vai estar seguro. Deus vai te abençoar. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você escuta a profecia,
Quanto mais você estuda as palavras proféticas, mais realizado e mais transformado vai ser a sua vida. Eu quero fazer uma oração. Se você crê que Deus tem os profetas e que Deus está querendo conduzir para a salvação, levanta a sua mão. Você fala assim: eu quero crer nas profecias, eu quero crer no poder de Deus, eu quero clamar que Deus me guie para que eu possa ir para o céu. Levanta a sua mão aí que eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, eu clamo uma bênção sobre o teu filho, que está recebendo as palavras da profecia da Bíblia. Nosso agradecimento e gratidão, Senhor, porque o Senhor dá profetas até o tempo do fim, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. E esse teu filho que está com a mão levantada, que o Senhor possa dar para ele as palavras da profecia e que ele possa te obedecer, seguir os teus caminhos, para que nós possamos viver eternamente ao seu lado no céu. Que o reino celestial, que a volta de Jesus seja real nas nossas vidas. Eu consagro as nossas vidas em suas mãos. Clamo uma bênção da profecia ao nosso coração e à nossa mente. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que Jesus esteja sempre contigo e até o nosso próximo estudo.